Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga. Tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje teremos a primeira aula de Cálculo 1 para a Geologia da UFO. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre frações, racionalização, produtos notáveis e desenvolvimento binomial. Sendo mais explícito, a gente vai começar apresentando o plano de ensino, porque essa é uma disciplina regular da UFO, então tem que ter avaliação, tudo. Depois a gente passa para a ideia básica de fração, que ela representa de forma bem intuitiva, bem rápida. Depois a gente vai efetuar algumas operações, soma, subtração e divisão de frações. A gente apresenta alguns exemplos. Apresenta também o dispositivo para calcular o mínimo múltiplo comum de 2 ou 3 números. Depois a gente passa para a racionalização, que seria tirar a raiz do denominador. Aqui nesse terceiro caso a gente precisa utilizar o conjugado. Isso leva ao conceito de produto notável. E a gente apresenta depois mais 3 exemplos de racionalização. Voltando para produtos notáveis, a gente apresenta a ao cubo menos b ao cubo, até o a à sexta menos b à sexta, e demonstra o caso para a ao cubo menos b ao cubo. Utilizando essa ferramenta do produto notável, a gente consegue racionalizar essa fração que tem uma raiz cúbica no denominador. E já que a gente utilizou Já que a gente viu os produtos notáveis, a ideia de introduzir isso em cálculo 1 é para poder mais posteriormente utilizar em limites. Então a gente já vai introduzir de forma bem ingênua, bem intuitiva, a ideia de limite. Vai calcular esse limite, que envolve uma raiz de x menos 1, e a gente deixa como desafio trocando a raiz quadrada por raiz cúbica. Seguindo, a gente apresenta o triângulo de Pascal, que é utilizado no desenvolvimento binomial para expressar termos do tipo a mais b ao quadrado, a mais b ao cubo, e apresenta 2 exemplos. Para terminar a aula, eu falo de algumas dicas de estudo que eu acho bem interessante para utilizar em cálculo ou qualquer área de exatas. É muito interessante. Então é isso, gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo o tempo que vai estar cada item desse no vídeo. E também vou deixar o link do PDF que eu utilizei na aula para vocês consultarem. É isso. Bons estudos. Espero ter ajudado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Favro e eu vou ficar com a disciplina de Cálculo 1 com vocês da Geologia. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Então, vou passar para o plano de ensino. Que tem a disciplina de observações, ementa, limite de continuidade, derivadas, teoremas sobre funções deriváveis e aplicações das derivadas. Antes da gente começar a ementa, a gente vai fazer uma revisão de matéria no ensino básico. Frações, divisão de polinômio, produtos notáveis, racionalização, essas coisas.
Aí depois a gente vai entrar em limite de continuidade. Então tá aqui, revisão de funções, operações básicas. Aí depois a gente entra em limite de continuidade, que já vai ser a matéria do ensino superior. Depois tem as derivadas, depois tem as aplicações das derivadas, máximos, mínimos, desenhar gráfico e coisas do gênero. Alguma dúvida? A gente já poderia marcar um horário de atendimento já no começo agora. Que dia vocês preferem? Sexta depois da aula não tem, pode ser não? Deixa eu ver. Não, eu tenho outra aula depois. Na quinta-feira? Na quinta. Quinta também não dá porque é o meu horário de... Na quarta-feira de manhã antes da aula, né? Eu prefiro mais à tarde. Vocês têm a disponibilidade na quarta tarde? Só após as 2h50. Oi? Eu só posso depois das 2h50. Na quarta às 14h50, todo mundo... Pô, deixa eu ver aqui. Quarta... Eu tenho na quarta, tenho isso. Quarta, 12h50, todo mundo pode? Pode ser. Pode ser. Pode também. Quarta, 14h50. Atendimento. Todo mundo viu o critério de avaliação. Eu vou fazer 3 atividades avaliativas. A primeira valerá 4 pontos e as demais valerá 8. Então toda semana, na sexta-feira, a gente vai ter uma atividade avaliativa, exceto essa primeira semana que a gente ainda não vai ter nenhuma avaliação. Aí depois, toda semana, a gente vai ter avaliação. Vocês estão conseguindo ler meu PDF ou não? Não, professor, tá bem embaçado pra mim. Peraí. E agora? Melhorou. Aí tem os critérios de avaliação agora. Essas atividades serão entregues em toda a aula ou tem um tempinho para fazer? É toda semana vai ter uma atividade, toda sexta-feira.
Então, mas aí tem que entregar na sexta? Sim, no horário de aula. No começo da aula vocês pegam a atividade, desenvolvem, até o final da aula vocês têm que entregar. Entendi. Estão conseguindo ver a planilha? Dá para ver sim, professor. Aqui eu separei várias aulas para vocês assistirem no YouTube. Tem o nome da aula, o link do YouTube, de quem que é a aula e a descrição que é tratado em cada aula. Certo? Aí para essa primeira semana a gente pode trabalhar aqui a apresentação do plano de ensino, orientações. Semana 1, que vai ser uma revisão de matemática do ensino fundamental e médio. Tudo bem? Vocês conseguem ler o que eu estou escrevendo? Sim, professor. Vocês lembram mais ou menos de fração lá do ensino fundamental? Lembro sim. Se eu tivesse um terço, o que um terço significa? Significa que eu divido o círculo em 3 e pego um terço dele. Lembram disto? Se eu tiver 3/4, eu divido a pizza em 4. Pego 1, 2, 3 pedaços. Correto. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Se eu tiver 2 mais um terço, que jeito que eu resolvo isso? Faz o mínimo múltiplo comum. Esse 2 é 2 sobre 1 mais um terço. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 3. 3. 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 6 mais 1,
7/3. Se eu vou fazer 1/2 menos 2/5, tem que fazer o MMC. O MMC entre 2 e 5 é 10. 10 dividido por 2, 5. Vezes 1, 5. 10 por 5 dá 2. Vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. 1 sobre 10. Até aqui alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Se eu tiver agora 3 frações, 2 menos 1/5 mais 3/4, um, 5, 4, o MDC dá 20. 20 dividido por 1, que é como se tivesse 1 aqui, dá 20, vezes 2 dá 40. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 1, 4. Vem menos 4. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 3 dá 15. 40 menos 4 mais 15. 15 menos 4 dá 11. 40 mais 11, 51 sobre 20. Professor, o senhor poderia rapidinho para mim voltar na retirada do mínimo múltiplo comum dessa de cima, a terceira no caso, por favor? Isso, que é a terceira, a de baixo, aqui ó, a de baixo, a outra, a terceira, isso. A última. Isso, a última, por favor. Tá. Eu fiquei meio perdido nela, obrigado. Ó, eu tenho 1, tenho 4 e tenho 5, não é? Correto. Lembra aquele dispositivo que a gente tinha lá no ensino médio para achar o mínimo múltiplo comum? Eu começava a colocar, dividir aqui por primos. O primeiro primo que eu ia seria o 2. 1 continua 1. O 4 eu divido por 2, vira 2. O 5 eu divido por 2, não dá para dividir, continua 5. Tem outro 2. 1. 2 eu divido por 2, vira 1. O 5 continua 5. 3, o próximo primo seria 3, mas não tem nenhum 3 aqui. Sim. O próximo primo é 5. Aí fica 1, 1 continua 1, 1 continua 1. O 5 eu divido por 5, fica 1. Então eu faço 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20. É correto. É que eu te esqueci dessa formulazinha, nó, cabeça minha. Brigadão, meu grande. De nada.
Esse é um método de calcular o MMC, mínimo múltiplo comum. Tem outros. Eu poderia ver que 4 e 5 é primo entre si. Eles não têm nenhum fator primo em comum. Então basta eu fazer 4 vezes 5 para chegar no MMC. Se eu tiver 1 menos 1/3, dividir por 3 meios menos 1. O que eu faço? Eu posso resolver primeiro as duas frações que está no numerador e a fração que está no denominador. No numerador, o mínimo múltiplo comum é 3, fica 3 menos 1. No denominador, 2 e 1, o mínimo múltiplo comum é 2, fica 3 menos 2. Então fica 2/3 dividido por 1/2. Que jeito que eu faço a divisão de frações? Passa a segunda fração para cima, invertendo o denominador com o numerador. Exato. Então eu faço 2/3 vezes 2 sobre 1. Então vai dar 4/3. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Se eu tiver 1/2 menos 2/3 dividido por 4/5 menos 5/6. O que eu faço? Na fração do numerador eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum. 2 e 3 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. 6 por 3 dá 2, vezes 2 dá 4. 5 e 6 dá 30. 30 por 5, 6. 6 vezes 4, 24. 30 por 6 dá 5, vezes 5 dá 25. Então dá menos 1/4. 3 menos 4 dá menos 1, menos 1/6, na verdade, né? Menos 1/6 dividido por menos 1 sobre 30. Faço aquele esquema de novo. Pego a fração do numerador vezes o inverso da fração do denominador. Menos com menos dá mais, então fica 30 sobre 6. 30
é 6 vezes 5. Então, é 6 vezes 5, dividido por 6, corta os dois 6, fica o 5. Todo mundo lembra de racionalização? Se eu tiver 1 sobre raiz de 3, que jeito que eu sumo com a raiz do denominador? Multiplica por raiz de 3 dividido por raiz de 3. Correto. Eu multiplico e divido por raiz de 3. Então fica raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3. Se eu tiver 3 sobre raiz de 2, eu multiplico e divido por raiz de 2, fica 3 raiz de 2 dividido por 2. Se eu tiver 1 dividido por 1 mais raiz de 5, que jeito que eu racionalizo esta fração? Multiplica por 1 menos raiz de 5 sobre 1 menos raiz de 5? Correto. 1 menos raiz de 5 dividido por 1 menos raiz de 5. Então vai ficar 1 menos raiz de 5. Aí eu multiplico, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, não é isso? Então fica 1 menos 5. 1 menos raiz de 5 sobre menos 5. Geralmente a gente tira o sinal de menos do denominador. Então fica menos 1 mais raiz de 5 menos 1 mais raiz de 5 dividido por raiz de 5. Lembraram dessa parte? Sim. Tem uma propriedade que fala que se tiver A mais B multiplicar por A menos B, o que vai dar? A vezes A dá ao quadrado, A vezes menos B Menos AB. menos AB, mais B Mais vezes A menos B ao quadrado. Quadrado. Esse menos AB cancela com esse BA, fica aqui A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Correto. Por isso que aqui eu tinha 1 mais raiz de 5 vezes 1 menos raiz de 5. Eu sabia que era o quadrado do primeiro. 1 ao quadrado dá 1.
menos o quadrado do segundo. Raiz de 5 ao quadrado dá 5. Então fica 1 menos 5. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tranquilo? Se vocês não estão entendendo, fala que eu volto e explico de novo, gente. Não precisa ter vergonha, não. Se eu tiver 1 mais raiz de 2, 2 menos raiz de 2, o que eu faço? Eu tenho que racionalizar, então tenho que multiplicar e dividir por 2 mais raiz de 2. 2 mais raiz de 2, vezes 2 sobre 2 mais raiz de 2. Então, vou ter que multiplicar 1 mais raiz de 5 vezes 2 mais raiz de 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2. 2 raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2. O denominador é o quadrado do primeiro, 4, menos o quadrado do segundo, 2. Se eu juntar tudo, 2 com mais 2 dá 4. Raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 3 raiz de 2, dividido por 2. Certo? E é isto. Dois menos raiz de 5 dividido por 3 mais 2 raiz de 5. Eu vou multiplicar e dividir por quem? 3 menos 2 raiz de 5 dividido por 3 menos 2 raiz de 5. 3 menos 2 raiz de 5, é isso? Isso. Aí eu multiplico e divido pela mesma coisa. Duas vezes 3 dá 6. 2 vezes menos 2 raiz de 5. Menos 4 raiz de 5.
menos raiz de 5 vezes 3, menos 3 raiz de 5, menos com menos dá mais, 2 vezes raiz de 5 sobre vezes raiz de 5 dá 5. Então aqui dá o quadrado do primeiro, 9, menos o quadrado do segundo, 2 vezes 2 dá 4, e a raiz de 5 some a raiz, fica 5. Então eu tenho 6 mais 10 dá 16, menos 4 menos 6, menos 7 raiz de 5, dividido por 9 menos 20 dá menos 11. Eu troco o sinal, fica menos 16 mais 7 raiz de 5 dividido por 11. Tá bom de racionalização ou vocês querem mais exemplos? Faz mais um igual a esse último, por favor. Ok. Nessa mesma... Esse, de fato, boa. Vou fazer, acho que um mais complicado. Vamos ver. Opa. Ué. Mais raiz de 2 dividido por 3 menos raiz de 5. Tá vendo que são raízes distintas? Eu vou multiplicar e dividir por quem? 3 mais raiz de 5. 3 mais raiz de 5 dividido por 3 mais raiz de 5. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes raiz de 5 dá raiz de 5. Mais raiz de 2 vezes 3. 3 raiz de 2. Mais raiz de 10. Dividido pelo quadrado do primeiro, 9 menos o segundo ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado, 5. Então eu tenho 3 mais 3 raiz de 2, vou colocar elas em ordem crescente, mais raiz de 5, mais raiz de 10, dividido por 9 menos 5, 4.
entenderam? Sim. Mais um, tá Sim. bom? Por mim tá bom. Por mim também. Ok. A gente tem meia hora ainda. Falar um pouco de produtos notáveis. Se eu tiver a ao quadrado menos b ao quadrado, a gente viu agora há pouco que isso é a menos b vezes a mais b. Se eu tiver a ao cubo menos b ao cubo, o que vai ser? Vai ser a menos b. Eu tenho a ao cubo. Aqui eu tenho um a. Para chegar no a ao cubo tem que ser a ao quadrado. A ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então tinha a ao quadrado no primeiro termo. O segundo termo é a. O terceiro termo é a elevado a zero. Então a ao quadrado, a elevado a 1, a elevado a zero. Primeiro termo não tem b, é b elevado a zero. No segundo termo, b elevado a 1. No terceiro termo, b ao quadrado. Se eu tiver a quarta menos b a quarta, é a menos b. Aqui agora eu vou começar com a ao cubo mais o segundo termo. A ao cubo, o próximo termo é a ao quadrado. B a zero, o próximo termo é 1. Então eu tinha a ao cubo, a ao quadrado. O próximo termo é a. Eu tinha b a zero, b a 1. O próximo termo é b ao quadrado. Mais a3, a2, a1, a0. Então não tem a elevado a zero. Vezes o b. B a 0, B a 1, B a 2, o próximo termo é B ao cubo. Então a potência de A vai diminuindo e a de B vai aumentando. Eu tinha A quarta menos B a quarta, fica A menos B. Do 4 eu tiro 1, fica A ao cubo. E do B a quarta eu tiro uma potência, fica B ao cubo. Então começo ao cubo. Termino b ao cubo. A quinta menos b a quinta. A menos b. Alguém quer chutar o que vai ser aqui o resultado? A quarta. A quarta mais A ao cubo vezes b mais a ao quadrado vezes b ao quadrado. Correto. Mais a vezes b ao cubo mais b à quarta. Correto. Muito obrigado. Parabéns. Você tá doido? Parabéns, não? Oi? Eu só assisti, você tá doido, inteligente demais, cara. É treino, gente. Tudo é treino nessa vida. A sexta menos b a sexta. Outra pessoa quer tentar chutar o que vai dar aqui? Eu posso. Certo. A quinta
mais A quarta, B, mais A ao cubo, mais B ao quadrado, mais A ao quadrado, B ao cubo, mais A, B ao quadrado, B à quarta, mais B à quinta. Correto. Muito bem. Entenderam que jeito funciona? Sim. Sim, tranquilo. Vamos, o A ao quadrado a gente já fez, né? Vamos pegar esse A ao cubo. A ao cubo menos B ao cubo. É A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao cubo. Vamos fazer essa multiplicação. Se eu pegar A menos B, multiplicar por A ao quadrado, mais AB, mais B ao quadrado, não é B ao cubo não. Mais B ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer A vezes todo mundo do segundo parêntese. Então fica A ao cubo, mais A ao quadrado B, mais A B ao quadrado, menos A ao quadrado B, menos AB ao quadrado, AB ao quadrado, menos B ao cubo. Esse termo aqui é igual a esse, morre com esse. Esse segundo é igual a esse outro aqui, também morre. Vai sobrar um A ao cubo menos um B ao cubo. A mesma coisa, eu posso fazer para o A quarta menos B a quarta e assim vai. Para todos eles a igualdade vai ser válida. Vou reescrever aqui. A ao cubo menos B ao cubo. E A menos B. A ao quadrado. Menos AB. Não, menos não, é mais AB. Mais B. Ao quadrado. Se eu tiver 1 menos raiz cúbica de 3, esse aqui vai ser meu A, e esse aqui vai ser meu B.
Então, meu A é igual a 1. B é raiz cúbica de 3. Se eu tenho A menos B, se eu multiplicar por A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, não dá A ao cubo menos B ao cubo? Sim. Então, se eu multiplicar por A, o A é 1, o AB é 1 vezes Raiz de 3. raiz Raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. Isso vai dar o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Isso vai ser exatamente a 1 menos 3. Correto? Sim. Então, se eu tiver 1 menos a raiz cúbica num denominador, eu posso multiplicar por esse bicho feio, que vai dar um número inteiro. É isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou pegar 1 dividido por 1 menos raiz cúbica de 3. Para racionalizar, eu vou multiplicar por quem? 1 mais raiz cúbica de 3. Mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. 1 mais raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. Eu faço a multiplicação. 1 mais raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 9. O denominador eu sei que é o quadrado do segundo. Não, o cubo do primeiro. O cubo do primeiro, que é 1, menos o cubo do segundo. Raiz cúbica de 3 ao cubo, 3. Então dá menos 2. Então dá menos 2. Eu copio o restante. 1 mais raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 9. Eu não quero deixar o menos do denominador. Então, eu passo o menos para o numerador. Menos 1, menos raiz cúbica de 3, menos raiz cúbica de 9. Tudo isso dividido por 2. Complicou um pouco a vida? Só um pouco. Mas ainda tá tranquilo. Vocês devem estar se perguntando por que a gente está vendo isto. Que eu vou falar um pouquinho de limites, mas vai ser mais para justificar por que a gente está fazendo isso.
Depois a gente vai entrar em limites de verdade. Vai ter o limite quando x tende a 1. De raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Uma ideia bem ingênua de limite, quando x tendendo a 1, significa que eu quero substituir o x por 1. Se eu substituir o x por 1, vai ficar 1 menos 1, que dá 0, dividido por 1 menos 1, 0. Então, isso aqui daria 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, a gente vai tentar fazer isso deixar de ser uma indeterminação antes de substituir. Então, eu copio de volta o limite quando x tende a 1. Raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Se esse raiz de x menos 1 tivesse um denominador e eu quisesse racionalizar, eu não ia multiplicar por raiz de x mais 1? Sim. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vai ficar o limite quando x tende a 1. O quadrado do primeiro, x, menos o quadrado do segundo, 1, dividido. Eu não vou fazer a multiplicação no denominador, eu vou deixar indicada. Raiz de x menos 1. Tá vendo que aqui tem um x menos 1 e aqui tem um x menos 1? Eu posso cancelar um com o outro. Fica o limite quando x tende a 1 de 1 sobre, que é o mais, né? Raiz de x mais 1. Agora eu posso substituir. Fica 1 dividido por raiz de 1 mais 1. 1 sobre 2. Por isso que eu passei esse pouquinho de racionalização e produtos notáveis, para depois a gente poder utilizar isso em limites. Eu vou deixar um exercício para vocês tentarem fazer em casa. Limite quando x tende a 1. Raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1. Será que vocês dão conta? E na sexta-feira a gente conversa, ver se vocês conseguiram. O último tema que eu queria tratar nessa aula é a expansão binomial e o triângulo de Professor, Oi. o senhor vai disponibilizar essa aula para quem não teve como ver? Eu posto sempre no YouTube essas aulas e eu disponibilizo também o PDF que eu estou escrevendo. Tá bom, muito obrigada. De nada. Alguém lembra do triângulo de Pascal? Era uma coisa bem simples, era assim. Eu colocava um aqui em cima,
Aí embaixo dele eu colocava 1 e 1. É como se eu tivesse um 0 aqui, eu fazia 0 mais 1 dá 1, e 1 mais 0 dá 1. 0 mais 1 dá 1, aqui no meio eu faço 1 mais 1 dá 2, 1 mais 0 dá 1. Na próxima linha, 1 com 0 dá 1, deixa eu encolher aqui um pouco, 1 com 2 dá 3, 2 com 1 dá 3, 1 com 0 dá 1. A próxima linha, 1 com 0 dá 1, 1 com 3 dá 4, 3 com 3 dá 6, 3 com 1 dá 4, 1 com 0 dá 1. Alguém quer arriscar a próxima linha? 1 com 0, 1. 1 com 4, 5. 5 com 4 com 6, 10. 6 com 4, 10 também. 4 com 5. E 1 com 0, 1. Correto. Mais alguém quer falar a próxima? 1 com 0, 1. 1 com 5, 6. 5 com 10, 15. 10 com 10, 20. 10 com 5, 15. 5 com 6. E 1 com 0, 1. Correto. Muito obrigado, gente. Se eu tiver A mais B é exatamente A mais B. É como se fosse 1 vezes A mais 1 vezes B, que é esse 1 e esse 1. Se eu tiver A mais B ao quadrado, quem que é A mais B ao quadrado? Não é A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Então, 1 vezes A ao quadrado vezes A ao quadrado, mais 2 vezes AB, mais 1 vezes B ao quadrado. 1, 2, 1. Se eu tiver A mais B ao cubo, vai ter alguma coisa ao quadrado não, ao cubo, mais alguma coisa ao quadrado B, mais alguma coisa AB ao quadrado, mais alguma coisa B ao cubo. Essas coisas são esses coeficientes aqui. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Mesma coisa se eu fizesse A mais B a quarta, vai ter um A quarta, mais
1A ao cubo B mais A ao quadrado B ao quadrado mais A B ao cubo mais 1B à quarta. Os coeficientes vão ser 1, 4, 6, 4, 1. Tudo bem? Tá vendo? As potências de A é similar com aquele outro que a gente viu. A à quarta, A ao cubo, A ao quadrado, A a zero. B a zero, B a 1, B ao quadrado, B ao cubo, B à quarta. Só que lá não tinha os coeficientes, era sempre 1. Aqui tem os coeficientes que são dados pelo triângulo de Pascal. Se eu tiver 2 mais x ao cubo, o que vai dar? Vou usar essa linha aqui do ao cubo. Ao cubo do... Mas algumas pessoas, no último final de semana, a fiscalização de posturas aplicou mais 80 multas e fechou 12 comércios, com quase 300 mil reais em atuação. Não está descartada no fechamento. Então, é o cubo do primeiro, 2 ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. É como se tivesse 1, 3, 3, 1. Então, 2 mais x ao cubo dá 8, mais 4 vezes 3, 12x, mais 2 vezes 3, 6, x ao quadrado, mais x ao cubo. Fazer 1 mais 2x à quarta. Mais 2x à quarta. É o primeiro à quarta, mais 4 vezes o primeiro ao cubo, vezes o segundo, mais 6 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo ao quadrado, passar para a linha de baixo, mais 4 vezes o primeiro, vezes o segundo ao cubo, mais o segundo à quarta. 1 à quarta dá 1, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8x,
2x ao quadrado, o 2 vira 4. 4 vezes 6, 24. O x está ao quadrado. 2 ao cubo dá 8. Vezes 4, 16, 32. 32, o x está ao cubo. Mais 2 vezes x à quarta. 2, 4, 8. 16 x à quarta. Conseguiram acompanhar? Sim, tranquilo. Sim. Sim, sim, professor. Acho que eu queria falar de matemática por hoje. Era isto. Na próxima aula, o senhor já vai distribuir ou passar para a gente alguma lista de exercício? Ou nessa? Não, nessa primeira semana não vamos ter. A gente tem aula normal, então na sexta, em vez de ter uma atividade avaliativa, a gente tem uma aula normal. Ah, sim, perfeito. É que eu cheguei um pouco atrasado na aula. A menina, até uma das amigas aí, a Letícia, pediu até pro senhor me aceitar e tal. Então eu não tava conseguindo entrar. Não, eu acho que a gente nem acabou falando sobre isso, na Aham. verdade. Ah, sim, perfeito, perfeito. Mas tranquilo então. Certo. Eu queria falar um pouco de estudo, o que eu acho que funciona, o que não funciona, que vocês, a maioria, tá entrando agora, ou assistiu alguma coisa no semestre passado. Acho que interessante todo mundo assistir a aula escrevendo, sabe? Não é porque depois eu vou passar o PDF que vocês não copiam. Vão tentando escrever. Eu sempre escrevo devagar, eu acho que todo mundo consegue acompanhar. E vai vendo se entende. Se não entende, pergunta. É que depois também podemos revisar os exemplos. Eu copiei aqui. Sim. Outra coisa importante é rever esses exemplos ainda hoje. O interessante seria pegar o enunciado e tentar fazer sozinho, sem olhar a resolução. Aí depois você compara a resolução que você fez com a que eu fiz, ver se está certo. Que é assim que vocês vão conseguir aprender matemática. Porque matemática precisa muito rever, refazer, fazer sozinho, que só olhando não aprende. Um professor meu falava, matemática é uma coisa simples. É horas bunda sentada na cadeira treinando. A Sim. figurona, o Júnior. É igual treinar para uma maratona. Você treina para uma maratona assistindo um vídeo? Não, não. Matemática é a mesma coisa. Você não treina matemática assistindo vídeo aula. A videoaula, Eduardo, peraí. A videoaula te ajuda, mas se você não tentar fazer sozinho, não resolve nada. Pode falar. tem algum site com exercícios que você indica para a gente poder ir treinando? Além desses que você passou, desses exemplos? Ah, você viu no Teams os materiais que eu postei? Não, eu consegui entrar só agora, tipo, na hora da aula. Você tá no celular ou no computador? Não, agora eu tô no computador. Você consegue abrir o Teams em outra aba e ver os materiais? Vou ver se eu consigo aqui. Mas aí tem exercício lá, né? Aqui, ó, tem uma lista. Se você clicar em arquivos no nosso time, na nossa equipe, arquivos,
Vai ter uma lista 1, revisão. Que eu passei alguns exercícios aqui. Aqui tá até falando para entregar, mas não precisa entregar. Isso foi do semestre passado. Vou passar outra coisa para entregar. Tem vários arquivos. Deixa eu ver se consigo colocar ela aqui no... O meu tá abrindo aqui ainda. Não tô aqui achando ela em PDF, mas se achar no Teams tem uma lista com vários exercícios, tem frações, tem, Tá bom, então. tem transformar frações, 3, 4 frações numa só, racionalização, produtos notáveis, expansão binomial, Ah, eu achei aqui agora. divisão de polinômios. E eu também selecionei uns exercícios de um livro que eu coloquei aqui disponível, que é o UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Cálculo 1, que é tipo um livro de Cálculo 1 que tem bastante exercícios. Tá bom, então. Muito obrigada. De nada. Aí vocês tentam fazer esses exercícios e na sexta-feira a gente conversa melhor. Certo? Então por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. E até sexta. Obrigada pela aula. Ok.